Seja muito bem-vindo ao podcast Morar e Investir. Eu sou o Paulo Von Hatt. Esse aqui é um podcast onde a gente discute estratégias para você multiplicar o seu patrimônio e ter renda com aluguéis. E o convidado de hoje entende muitíssimo desse assunto. E então o tema do vídeo de hoje é financiamento ou consórcio? Qual que é o melhor para multiplicar o patrimônio? E para discutir esse assunto, estamos aqui com Vinícius Moraes. Seja muito bem-vindo. Fala, Paulão. Prazer, meu irmão. Valeu, obrigado aí de você estar participando com a gente. E começa aí, se apresenta um pouco, conta um pouco sobre você, sua história com imóveis, qual foi o primeiro imóvel que você comprou. Fica à vontade, o microfone é todo seu. Legal, legal. Primeiramente, boa noite, pessoal. Obrigado aí, Paulo, pelo convite. É um privilégio estar podendo falar aqui com vocês. Eu acho que a gente trazer conteúdo, trazer experiência, trazer vivência, né? Inicialmente eu vim do ramo comercial, trabalhei uns 8 anos com transportadora, enfim, tinha uma transportadora familiar. E aí, desse trabalho de transportadora familiar, foi onde eu comecei a, de fato, conseguir guardar um pouco de dinheiro, né? Enfim, que até então, antes desse trabalho, eu meio que estava um pouco naquele momento de ganhar para viver ali a vida. E não vinha sobrando. Então, nesse trabalho foi onde, de fato, eu comecei a conseguir guardar um pouco de dinheiro, ter um pouco de sobra e conseguir fazer metas para conseguir, o que eu faço para de fato investir, multiplicar o dinheiro que eu ganhava ou rentabilizar ele de alguma forma. Então foi durante desse processo que eu falei, cara, o que eu posso fazer numa coisa que seja fora ali o meu trabalho principal, que era no ramo de transporte, de logística na época, e que eu conseguisse de fato agregar sem investimentos. Eu sou um cara bem vamos dizer assim, conservador até. Então, por isso que eu acho que eu gosto muito de tijolo. E hoje vim acabar nesse ramo de construtora, de construção civil, construtora, no ramo imobiliário como um todo. E aí, nesse momento, eu falei, cara, o que eu poderia estar fazendo para, de fato, ter alguma coisa que vá me gerar um rendimento, que vá melhorar e que não seja poupança, porque a gente sabe que a poupança, de fato, ela rentabiliza muito Perder pouco, dinheiro, né? né? Exatamente, às vezes menos até que a própria inflação. Então, no fim, o seu dinheiro, né, o valor de compra, ele vai se perdendo. E foi onde, cara, tinha um amigão meu aqui de Araraquara, que também é um construtor, era um arquiteto. E ele, em conversa que a gente já tinha, eram amigos de infância, ele falou: Ô Vinícius, por que você acha da gente começar a investir e construir casas para vender? Eu falei, Caramba, que legal. caramba, cara, acho que é um negócio bem legal, enfim. Até então era novidade para você. Você começou a guardar dinheiro e não tinha feito nenhuma ainda. Não tinha feito nada, assim, praticamente zerado. Eu sempre fui um cara que gostou muito de empreendedorismo, gostou muito de empresas, enfim. Mas da construção civil era uma coisa que estava assim. Fiz engenharia, então é uma coisa que eu tinha conhecimento, mas que para investir era uma coisa que eu não pensava. Não estava no seu radar. Não estava no meu radar, assim. Aí ele começou a abrir números, mostrava mais ou menos o que de fato ele estava tendo de rendimento, do que ele estava tendo de volume. Puta, quando eu olhei as contas, falei, cara, uma coisa bem legal, assim, né? Na época, a gente tem que também dar parâmetros, né? Que a Selic ela estava muito baixa, então os rendimentos de renda fixa rendiam muito pouco. E foi meu primeiro contato, a gente fechou parceria, começamos fazendo uma casa, e aí fazia essa casa, vendia essa casa, com esse dinheiro começava a investir em outra casa, e também tentava trazer um pouco de investidores que eram amigos nossos em comum e trazer essas pessoas, Legal. porque às vezes a gente não tinha dinheiro para fazer mais de uma casa, entrava um ou dois sócios para fazer uma casa, enfim, dava um jeito Para de acelerar o para negócio. acelerar o negócio. Enfim, Legal. foi assim que começou a entrada no ramo de investimento imobiliário. Que bacana. E essa primeira casa que você construiu, você lembra mais ou menos quanto tempo você demorou para vender ela? Foi rápido? Mais ou menos o rendimento que você teve com essa casa? Você lembra? Lembro sim, na Faz quanto época tempo isso? vai fazer, olha, faz tempo, hein? Vai fazer praticamente aí uns 12 anos essa 12 primeira anos. casa Pô, que eu construí lá atrás. Enfim, foi uma casa num condomínio aqui em Araraquara, um condomínio, vamos dizer assim, de baixo padrão, padrão de entrada, vamos dizer assim, era um dos mais baratos de Araraquara aqui na época. E a gente demorou para construir na média de 8 meses e demoramos 1 ano e meio para fazer a venda dela.
Então, Depois de pronta, mais 1 ano e meio. não, 1 ano e meio total. Tá. 8 meses para construção, mais uns 8 meses para venda. Entendi. Então, o total ele deu 16 meses, vamos dizer assim. Legal. E nessa primeira, aproximadamente, deu uns 25% de lucro líquido Pô. em cima da casa, né? Então, foi onde eu falei também que a gente tinha ali a poupança rendendo naquela época, né? 6% ao ano, 6,5% ao ano. Você tirar ali, se for fazer um proporcional, dava 18%, vamos dizer, com aproximadamente 18% dentro Mais do do que o ano. dobro, triplo, né? É, dava quase o triplo do que a Cara, poupança estava dando ali, enfim, né? Foi mais ou menos esse o resultado dessa primeira que de fato a gente fez. sensacional, cara. Né, se olhar para esse. Olhando para números aí, não restava dúvida de que era um bom negócio. E aí você começou a fazer isso Sim, sem cada dúvida. vez mais. Olhando pro histórico aí de todas as casas que você construiu, você tem mais ou menos uma que vem na sua cabeça que fala, não, nessa eu ganhei dinheiro, nessa foi Acho que assim, quando eu como você tava mais com as ganhou. casas, né, que eu parei de construir, inclusive, vai fazer uns 4 anos, acho que mais ou menos o tempo que eu entrei no Vita, acho que tô no Vita vai fazer 6 anos, mas que eu parei de construir faz uns 4. A rentabilidade, assim, ela tá muito ligada ao tempo de construção e de venda, né? Então, normalmente, para mim, o que mais se encaixavam eram as casas vamos dizer, num valor assim, até 300 mil, até 400 mil reais na época, né? Vamos dizer assim, que eram que tinham uma liquidez maior. Mais rápido de vender. Mais rápido de vender, porque Legal. quanto menor o valor agregado ali da casa, você tem maior liquidez, maior público que vai estar comprando, então você tem mais pessoas com poder aquisitivo que fecham uma conta de financiamento, que conseguem dar entrada. Então, porque você faz uma casa que tenha talvez um percentual maior, mas se demora 2 anos, 3 anos para vender, você dividir isso por mês, a Tem um rentabilidade menor, né? acaba sendo menor. Cara, muito legal. E no começo você falou que utilizou até de alguns colegas investidores, tal, para acelerar esse negócio. E quando que foi o momento que você identificou que um consórcio ou financiamento passou a fazer sentido para você poder entrar em novos imóveis com esse recurso e poder rentabilizar isso? E aonde que você enxergou que isso fazia mais sentido do que a modalidade que você estava fazendo antes? Eu acho que tudo são ciclos, né? Então, quando você está começando, a princípio eu era muito pé no chão, então eu fazia com o dinheiro que eu tinha, investia o meu próprio dinheiro e nesse dinheiro, quando eu fazia a liquidez, finalizava tudo, recebia o final da casa, era onde de fato eu pegava esse mesmo dinheiro e aplicava em outra casa ou pegava outros sócios para fazer uma casa um pouco maior que eu talvez não teria condições. Então, demorou aí uns 8 anos para de fato assim ter um caixa mais parrudo e ter assim vamos dizer a segurança de começar a pensar em outras coisas, porque quando você está começando você fala, cara, eu não posso me comprometer com a parcela ou com um tipo de coisa que no fim eu não tenho lastro ou não tenho uma coisa guardada para conseguir de fato bancar isso no futuro. Então você fica muito ali com o seu e é um primeiro momento, vamos dizer assim. E aí, quando você chega no momento que você já está um pouco mais estruturado, você já começa a fazer algum outro tipo de estratégias, porque via financiamento você consegue descapitalizar muito pouco. E principalmente o que o financiamento te traz é, cara, a compra no momento. Então você consegue comprar e já aproveitar a oportunidade, né? Que a gente fala que o mercado ele tem que ser comprado na oportunidade. Você tem que analisar e ver de fato onde que faz sentido você entrar. E foi onde também teve a mudança, né? Porque antigamente eu construía as casas para vender. E já fazem uns 4, 5 anos que eu estou no Vita que praticamente eu só faço investimento em imóveis prioritariamente hoje do Vita Residencial. Então, eu não estou construindo, né? Não estou botando de fato. No fim, eu Aham. faço uma compra na planta, esperando uma rentabilidade que hoje o imóvel de planta ele vai trazer para você no longo prazo de você comprar e esperar essa valorização natural do imóvel. E hoje, olhando para esse cenário de financiamento e consórcio, você analisa que o consórcio seja mais vantajoso, o financiamento seja mais vantajoso? Qual que você está utilizando mais no momento? Eu acho que
o mais vantajoso e o menos vantajoso é uma pergunta muito difícil, né? Eu acho que eles são os times também que você tem que usar de fato. O financiamento, ele te proporciona comprar a oportunidade no momento. Eu quero dizer, você vai lá, compra o imóvel e até Na da fase hora, da pessoa. Comprei e garanti a oportunidade comprada. E nós estamos levando para um viés de investimento, essa é a realidade do investimento, mas o cara também que ele está morando, ele foi lá, ele comprou o imóvel de uma vez, ele já mudou no imóvel e ele não vai ter que pagar o consórcio mais o aluguel da casa dele. Então, para o cara sim, que é um imóvel próprio, o financiamento tende a ser mais vantajoso, até porque o pessoal normalmente não tem uma grana guardada e o consórcio ele envolve muito isso. Então, o financiamento ele é uma ferramenta, no meu ponto de vista, né? Tudo isso acho que eu estou falando é muito um ponto de vista pessoal e de estratégia de negócio que eu uso. Ele garante a oportunidade no momento que você no precisa. momento que você precisa. E hoje a minha estratégia é garantir via financiamento a compra e, paralelamente, também investir no consórcio para que esse consórcio, porque ele depende de contemplação, ele depende de você ter uma entrada para dar os lances, enfim, para contemplar essa carta. E aí, quando você é contemplado, você faz Aquisição do imóvel à vista. não, você quita o seu financiamento também, você troca a dívida. Ah, Então você legal. consegue trocar essa dívida. Você tem um imóvel financiado com a carta de crédito, você consegue ir lá e pagar esse financiamento e ficar com a dívida alocada no consórcio. Que tem uma taxa muito menor do que o financiamento também. Sim, Legal. exatamente. Que o financiamento ele vai cobrar uma taxa administrativa e ele tem também uma valorização da carta que vai corrigindo O consórcio, né? anual. Isso, o consórcio. Então ele teoricamente no final das linhas ele tem um custo de compra menor. Mas ele não te garante a compra do imóvel no momento, né? Ele Coisa tem que o um timer financiamento ele te garante a princípio instantâneo, né? muito bacana. E aí, olhando para. Hoje a gente está falando muito em alta do programa Minha Casa Minha Vida, aumentando o teto, trazendo possibilidades, abrindo o leque de imóveis que são possíveis de se comprar com Minha Casa Minha Vida, pensando que a pessoa que vai investir ela está entrando num primeiro imóvel. Eu costumo dizer que mesmo que você compra um imóvel para morar, ele nunca deixa de ser um investimento, porque inevitavelmente você vai ter uma valorização, Perfeito. ou se você for vender, ou se posteriormente você for alugar. Mas pensando num cenário em que uma pessoa que já tem um imóvel, então ela não vai se enquadrar dentro do programa Minha Casa Minha Vida, perde alguns benefícios, ainda assim, buscando outras linhas de crédito em outros bancos, é rentável, né? É financeiramente viável entrar num financiamento, assumindo que o valor das parcelas podem ser que fique um pouco maior, enfim, Sim. para poder Eu acho que investir. Eu acho que eu volto até na sua pergunta que você fez lá, qual foi de fato o imóvel que eu investi que mais me deu retorno financeiro. Em percentual, sem dúvida, foi o imóvel de Minha Casa Minha Vida. Cara, Enfim, sendo bem específico, foi o Village Harmonia aqui, do Vita Residencial aqui de Araraquara, que ele gerou aproximadamente aí 50% de valorização da planta para ele pronto. Então, sem dúvida, cai muito no que eu falei dos pré-requisitos do imóvel. Um imóvel com liquidez, um imóvel que tem uma base de pirâmide com potencial de compra gigante. Então, você está atacando um universo de muitas pessoas com possibilidade de compra, né? Então, a liquidez ele é muito alta e é um imóvel então que ele tende a ser fácil de locar, ele tende a ser fácil de vender e com 50% da hora que a gente começa a olhar é muito difícil, né? Você conseguir esse nossa, tipo de rentabilidade com qualquer outro tipo de imóvel. completamente não é muito comum, né? Sim, sim. Olhando para o Világio, aí, então, você tem como dizer para a gente, em termos de valor, qual valorização que ele teve, quanto você comprou, quanto você vendeu? Você comprou mais de um? Como que foi essa? Sim, o Village Harmonia, a gente lançou ele a R$ 180 mil na época, esse é o preço de tabela, né? Vamos dizer assim. E a gente passou por. E o mercado imobiliário é muito cíclico também. Uma coisa que ele garante muito é a questão de você estar num patrimônio imobilizado que de fato acompanha a inflação. Então ele sempre vai acompanhar a inflação. E deflação é uma coisa que praticamente não existe, então você nunca vai comprar um imóvel hoje e o dia de amanhã ele vai estar valendo menos. Se você de fato comprou um imóvel bem, comprou um imóvel na planta, um imóvel com localização, de uma empresa que tem lastro.
E hoje a tabela, então assim, comprei a 180 mil, hoje a tabela nossa de vendas do Village Harmonia, no mesmo andar que eu comprei, está saindo aproximadamente 280 mil. Então, uma valorização Bem gigantesca. agressiva, O né? próprio programa passou por várias atualizações. O teto aqui em Araraquara era 180 mil, foi para 198, depois foi para 208. Hoje, nível Brasil, ele está a 350. Então, garantiu que, de fato, a gente conseguisse repassar os custos. E isso, consequentemente, agregou muito valor para o produto e trouxe essa rentabilidade, que foi uma correção de carteira, vamos dizer assim, do valor do patrimônio. E na época eu havia comprado. Havia não, eu comprei quatro apartamentos lá. Só no Village você comprou Só 4. no Village eu comprei 4 apartamentos. Que legal. E tem mais algum outro imóvel em Araraquara que teve alguma valorização semelhante a esse que você tem aproveitado Olha, na compra hoje a gente no está aí. lançamento? Sim, bem legal. Assim, hoje a gente está praticamente vivendo isso, eu posso dizer, em todos os empreendimentos nossos. Desde do térreo mais três, que é o que a gente fala que são apartamentos de térreo mais 3 andares, como Campos Ville 1, Campos Ville 2, que iniciamos vendendo a 135 mil de lançamento. Hoje a tabela está em 190 mil. Como também nos empreendimentos que são do mesmo perfil do Village Harmonia, que são hoje os nossos Cedros, desculpa, né? Vou falar o nome completo, né? O Vista do Botânico Cedros, o Vistas do Botânico Flamboyants, e são empreendimentos que a gente lançou lá no Cambuí, e são empreendimentos que também foram lançados ali, né, a 185 mil, e hoje eles já estão no mesmo patamar ali praticamente do Village Harmonia, um pouco abaixo, vai girar em torno de 250 mil, mas porque também não foi entregue. Então também quando ele é entregue de fato o empreendimento, ele gera essa virada de chave, essa valorização maior ainda, né? Cara, que agressivo, né? A gente vê, olhando para o investidor, essa valorização durante a construção ela é muito agressiva. É claro que depois da entrega de chaves ele continua valorizando, mas ele também já te possibilita vender e fazer um novo investimento para aproveitar uma nova oportunidade ou colocar ele para alugar, enfim. Sim. Mas a questão de comprar o imóvel no lançamento, nele na planta, é um melhor dos cenários, então. Sem dúvida, você comprar um imóvel na planta, você está pegando o melhor momento de compra, né? Enfim, então você vai pegar toda a valorização do imóvel durante os anos, enfim, você normalmente vai ser em regiões que tem um potencial grande de valorização, então você vai pegar a valorização da região, do entorno, e a gente brinca muito que tem dois melhores dias para você comprar um imóvel, né? Um foi ontem e o outro é hoje. Então, o imóvel, se ele é bem comprado, e óbvio que o lucro está sempre na compra, então, se ele é bem comprado, principalmente imóveis de planta, você garante a rentabilização de todo o processo de até entrega ali do empreendimento. Cara, que legal isso que você falou, que o lucro tá na compra, né? É, olhando para essa questão de lucro tá na compra, quais que são alguns dos aspectos que você olha, que você costuma observar para fazer uma boa compra, além do fator dele estar em lançamento, do imóvel estar na planta? Sim. Quais são os principais? Ali mais ou menos uns 3, 4 itens que você Olha, olha para ter um diagnóstico. Falar, esse aqui vale a pena investir, esse aqui já não coloca o dinheiro nesse. no meu ponto de vista hoje, eu olharia primeiro a reputação da empresa que eu estou investindo. Então, você está Perfeito. investindo numa empresa, então essa empresa tem que ser uma empresa que você acredita, tem que ser uma empresa que de fato embasa e você tem uma confiança muito plena nela. E até os imóveis do Vida Residencial, assim como outros, mas são imóveis que são financiados pela Caixa, então te dá uma garantia também de obra, de execução, de entrega. Então a gente vê muito no mercado de construtores que começam e não entregam, e que no meio do caminho isso pode se perder, e, enfim, você está dependendo exclusivamente de um crédito pessoal e Não não tem do. muito para quem recorrer, não Você não tem. vai ter para quem recorrer, e, enfim, você não tem lastro daquela obra. Então, a empresa é muito importante. Eu acho que outra coisa importantíssima nos dias de hoje é você pensar em apartamentos numa faixa de valor que você tenha liquidez. Acho que eu estou batendo em cima disso, mas que para mim faz muito sentido, porque tanto para alocação no futuro é fácil para alocar, e quanto para venda também você tem liquidez. Só que isso são pontos básicos ali, né? Vamos dizer assim, em termos financeiros. E aí, em termos de atrativos, seria muita questão de você ter uma estrutura muito assertiva. Então,
Localização, importantíssimo. Você tá perto ali de padaria, perto de posto, perto de serviços em gerais que você vai precisar ali no dia a dia, que geram conforto. Enfim, que você traga uma boa localização para o seu cliente de fácil acesso dentro da cidade. E também da questão de você ter áreas de lazer dentro desse condomínio que sejam, cara, assim, a gente bate muito aqui dentro da questão de ser um condomínio clube. Porque hoje, cada vez mais, assim, os apartamentos, eles são, né, a gente brinca muito que são dormitórios muitas vezes, a gente passa o dia inteiro fora, a gente trabalha, então você precisa estar próximo do seu trabalho e você precisa estar no local que, cara, beleza, às vezes o apartamento não vai ser um apartamento gigante, mas, cara, que você vai descer do seu apartamento, você tem um salão de festa, você tem um espaço de happy hour ali com o pessoal, você tem uma quadra de futebol, você tem um espaço para fazer um churrasco, você tem um espaço de lave seca, você tem, a gente está com empreendimentos agora entregando também que tem lazer na cobertura. Até saiu uma notícia agora que, de fato, os empreendimentos com lazer na cobertura aumentam em mais de 20% o valor do imóvel. Então, são esse tipo de atrativos que, de fato, você vai chegar no imóvel perfeito, que na hora que o cara vai comprar vão ser decisores ali Decisores não, que vão ser importantes na decisão dele, né? Cara, que sensacional. E aí, eu vou fazer uma pergunta como se fosse para mim, hoje, comprar um primeiro imóvel. Se você pudesse dar uma dica para eu investir num primeiro imóvel hoje. Por onde começar? Eu quero comprar um imóvel para alugar e posteriormente vender. O que você faria no meu lugar, começando hoje, com a cabeça que você tem, sem nenhum imóvel, utilizando o programa Minha Casa Minha Vida como start inicial? Eu acho que o que você falou, assim, eu acho que o primeiro investimento é o seu da sua casa própria, de você de fato ter esse, que você gera um patrimônio. Você, hoje, no programa Minha Casa Minha Vida, para o cara que enquadra no perfil, ele tem uma taxa de juros infinitamente menor que a taxa de mercado, então isso abre uma oportunidade muito grande. Se fosse o primeiro imóvel, sem dúvida eu entraria, num que eu conseguisse de fato com a minha renda comprá-lo. E também pensando em investimento, eu investiria nesse tipo de imóveis com localizações muito boas que atendessem todos os pré-requisitos que a gente falou, porque no final a gente vai ter um imóvel ali com uma diversidade de áreas de lazer, de áreas comuns, de localização e num preço que a gente consiga ter liquidez de venda. E olhando para esse financiamento, tenho a linha de crédito do Minha Casa Minha Vida. Acho que eu vou até ser um pouco repetitivo aqui, mas quais são as outras linhas de crédito que eu posso utilizar para fazer uma escadinha? Comprei meu primeiro imóvel, utilizei o programa Minha Casa Minha Vida. No segundo eu já não vou poder. Perfeito. Para onde que eu vou agora, olhando que eu quero escalar esse negócio? Eu quero investir em mais imóveis, quero multiplicar cada vez mais, Perfeito. rentabilizar cada vez mais. Qual que seria o segundo passo? O segundo passo, você vai ser enquadrado numa modalidade de financiamento que a gente chama de SBPE, que você vai estar na taxa de mercado. Hoje os bancos variam um pouco de banco para banco, enfim, mas na média hoje deve estar operando entre 9% a 10,5%. Então você vai ter que enquadrar nessa taxa de financiamento. E através desse financiamento é onde você vai conseguir garantir, aposto bem o que a gente falou da oportunidade. Então você compra aquela oportunidade, é um momento que se você consegue de fato bancar, porque quando a gente fala de um financiamento, praticamente quem vai pagar esse financiamento é a pessoa que vai alocar. Se você não é uma pessoa que está pensando em uma venda direta, então acho que são dois caminhos, né? Você está pensando em curto prazo, então você vai ser aquele cara que quando ele ficar pronto, você Vai vai, vender. você vai vender. E nisso, você normalmente hoje o financiamento ele aprova 80% de financiamento e 20% a entrada com a construtora. Então a conta que você vai ter que fazer é, cara, nesse fluxo de pagamento que normalmente as construtoras parcelam durante a planta, esses 20% eu consigo pagar esses 20%? Cabe no meu orçamento? Se ele cabe, ok, eu já consigo rentabilizar. Então, no imóvel, vou dar um exemplo, tá? Para tentar ficar um pouco mais claro. Um imóvel de 200 mil reais, o que você precisa ter para comprar esse imóvel são 40 mil reais. Que seria os 20% que você ainda consegue ter uma flexibilidade de pagar durante o fluxo de obra, que hoje varia de 24 a 36 meses, dependendo do empreendimento. Então, com um valor bem menor do valor total do imóvel, você consegue garantir a compra daquela oportunidade daquele imóvel que hoje está a 200. Então, a gente falou aí que tivemos aí em 3 anos praticamente uma valorização muito grande com um valor baixo.
E na época de fato de você começar a pagar, você vai vender e esse imóvel valorizou, sei lá, 20%. Ele foi para 240 mil, você praticamente ganhou os 40 mil em cima de 40 mil reais que você colocou de fato no negócio. Assim, isso, lógico, né? Tem que dar tudo certo, casar, por isso você tem que estar bem preparado, porque pode demorar um mês para vender, pode demorar 6 meses para vender e a rentabilidade ela vai estar muito atrelada nesse tempo de espera para você fazer a venda. E por outro lado também, se você é uma pessoa que não quer liquidez e quer fazer a venda direta, você quer pensar em patrimônio, em longo prazo, você praticamente hoje vai alugar esse imóvel e o preço do financiamento que você pagar, a diferença vai ser muito baixa para o preço do aluguel. Então, normalmente você compra esse imóvel, aí você faz um plano no financiamento de 15 anos, e em 15 anos quem paga praticamente o imóvel inteiro é o inquilino. Então, por isso que a gente fala, cara, se você não está pagando o seu próprio imóvel, você está pagando para alguém. Então, você está sendo o cara que está pagando para alguém esse imóvel, no final das contas, né? Nossa, que legal isso que você falou. Onde que você vê as pessoas mais errando na hora de escolher um imóvel? Acho que também, de novo, você um pouco repetitivo, mas onde que você vê as pessoas mais errando na escolha do imóvel? Acho que questão de localização, questão de Eu acho que construtora, como que até é uma você... questão de você entender qual é o seu perfil, o seu momento, até porque eu falei muito de imóveis ali com liquidez, enfim, mas você pode também ser um investidor muito grande, que aí você compra imóveis maiores, que a sua preocupação é zero ali com, de fato, com o giro, e você está pensando em muito mais um longo prazo gigante. Eu acho que onde a gente erra normalmente é no ego e em personificar, acho que essa é a palavra, a compra. O que eu quero dizer assim, você compra um imóvel achando que é para você, e aquele imóvel não é para você. Aquele imóvel é um puro investimento. Então você tem que analisar de fato o retorno que ele vai ter, até porque o preço, o barato aqui, o valor de que a gente fala aqui de 300 em São Paulo, ele é 800. Em O mesmo capital, o imóvel, mesmo praticamente. imóvel. Então, assim, ele vai ser muito relativo. Então, é muito você entender que cada faixa de imóvel ali, o quanto ele vai dar de rentabilidade e fazer um estudo prévio de venda, do que tem mais liquidez, onde tem menos liquidez, e de uma forma que você, de fato, não dê o passo marca a perna. Porque eu acho que é por isso que eu falo que muito do ego, assim, de você entender o que você aguenta e passo a passo você ir aumentando esse patrimônio e se estabilizando para que de fato seja uma coisa tranquila e que esse investimento não vire um Um pesadelo, né? pesadelo, né? E dá para ir nesse ritmo de, se você aproveitar uma oportunidade no lançamento, são 3 anos para construir. Nesses 3 anos, você tem todo um tempo aí para se estabelecer de novo, planejar como que Perfeito. vai ser, ver o cenário que está se desenhando para você poder alugar ou vender, e depois da entrega você, de fato, vai decidir qual que vai ser o meio que você vai tomar, se você vai alugar, se você vai vender, e partir para um próximo. Então, vamos dizer que dependendo aí se você for bem conservador, a cada 3 ou 4 anos dá para você investir num imóvel novo utilizando um financiamento. Perfeito, perfeito. E a gente fala que assim, o financiamento no início, né, quando você está ali sem relacionamento com o banco, sem um volume maior, ele está muito atrelado à sua renda. O que também, de fato, quando você começa a aumentar o seu volume, quando você começa a aumentar relacionamento, ele meio que não tem um limite, ele vai ser muito mais no relacionamento. Então, a regrinha que a gente fala hoje que o banco sempre empresta 30% da sua renda, ele vai aumentando. Então, a questão de quanto você vai conseguindo investir é muito do quanto você aguenta pagar, né? É assim que eles vão medindo o seu relacionamento no longo prazo. E o financiamento é uma coisa legal para a gente tirar a dúvida. Comprei um imóvel financiado hoje, assim que entregar, eu posso fazer a venda dele e quitar o financiamento. Para qualquer financiamento funciona isso. Tem um Sim. tempo que eu preciso esperar. Para cada tipo de financiamento tem um tempo. Como é que Uma funciona boa isso? pergunta, assim. Tirando Minha Casa Minha Vida, que hoje você é obrigado a ficar no mínimo 5 anos com o imóvel, todo investimento em SBPE, automaticamente, quando ele entrega, você já Pode pode fazer vender a já. venda do imóvel, quitar o financiamento e já pegar o lucro imobiliário que a gente fala, que é o que você vendeu acima desse valor e já rentabilizar de cara. Então, isso permite que você vá comprando, tendo essa rentabilidade. E às vezes até muito antes, assim, tem muitos casos que você faz um ágil em cima da compra. Que a gente fala que tem muitos casos que você parte para uma sessão de direito, que eu quero dizer. Você comprou o imóvel na planta, ele está valendo 200 mil, no final do ano ele já está valendo 250 mil,
você já faz a venda desses 50 mil a mais no meio do processo. Por uma No sessão, meio no da meio do construção. processo. Você faz uma sessão de direito, vende o direito daquela unidade e você consegue passar para frente antes mesmo de entregar, antes mesmo de fato Cara. de ele estar pronto. Então, E é uma vantagem também para quem está comprando, pega no meio do caminho, não paga o valor dele pronto também. sim, Você sim. já aproveitou uma valorização, quem vai comprar vai aproveitar uma outra Perfeito. e ele vai pegar e vai vender depois de pronto do mesmo jeito. Perfeito. E foi legal você falar dos empreendimentos da Vita, do cenário do Világio Harmonia para cá para o Vistas Botânico Cedros e Flamboyants. Tem um novo lançamento agora que é o Vistas do Botânico Oitis, praticamente no mesmo projeto com alguns upgrades, podemos dizer assim. E você vê aquele cenário do Világio Harmonia e até do Acácias, que é um empreendimento anterior ao Világio, você vê que essa sequência de empreendimentos da Vita, ela está se desenhando de novo esse cenário de valorização, pensando aqui aí num novo lançamento que a Vita vai fazer. Tem algum cenário se desenhando da mesma forma como foram esses empreendimentos posteriores agora, falando sim. posteriormente ao Oitis até. Eu acho que cai muito no que a gente falou, né? Assim, acho que a gente prever o que vai acontecer para frente é difícil, mas o mercado ele se mostra muito cíclico. Então ele tem uma alta, de repente ele tem uma estabilidade, dá uma normalizada e de repente ele volta a subir. De novo. Então, assim, acho que baixar uma deflação nunca acontece. Ele pode ter uma estabilidade ali de preços e de repente ele dá uns booms, que é o que aconteceu muito nesses últimos 2, 3 anos. A própria pandemia ela influenciou bastante nesse boom maior dos últimos tempos. Mas volto no que eu falei, assim, você cai nos quais são os melhores momentos para você comprar um imóvel. Um foi ontem e o outro é hoje. Então, eu acho que você garantindo uma compra boa no momento de lançamento, no momento de planta, e falando especificamente do Oitis, que é o segundo produto, que tem um lazer na cobertura dentro de um segmento de empreendimento até 350 mil reais, que ainda está dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que pega uma base gigantesca de perfis que você consegue atacar, que consegue fazer a compra desse imóvel, não tenho dúvida que são um dos imóveis que mais vão se valorizar aí no mercado. E todos esses imóveis que a gente falou estão no plano de crescimento da cidade de Araraquara, né? Muito legal. Perfeito. Zé, a gente está encaminhando para o final do nosso podcast aqui. E eu queria fazer uma última pergunta, que ela é um pouco desafiadora e vai confrontando um pouco de tudo que a gente conversou aqui. Tem alguma exceção em que investir em imóvel não é bom? Olha, eu acredito que eu respondi um pouco dessa pergunta lá atrás, que é quando a gente fala que, cara, o lucro está sempre na compra. Então, eu acho que não é bom quando você vai de fato pagar o preço de mercado e o preço que está se operacionalizando. Então, a dica é sempre comprar um imóvel na planta de uma empresa que você confia, porque de fato ele vai rentabilizar e a ideia é sempre de você vender na planta com preço mais atrativo. Ou se de fato for comprar um imóvel pronto, que ele tenha uma oportunidade, porque a venda no final, quem vai nivelar é o mercado. Então, sempre de fato fazer uma boa negociação, porque o lucro está na compra. Então, se deixar para comprar no valor de mercado, dificilmente você vai conseguir fazer um bom negócio ali no Rentabilizar futuro com ele, né? e rentabilizar com ele. Muito legal. Então, quero te agradecer por você participar hoje com a gente. Eu acredito que o pessoal que está assistindo conseguiu tirar vários insights, tirou alguma dúvida. Mas se surgir alguma outra dúvida, comenta aqui embaixo, que na medida do possível a gente vai responder todo mundo. E a sua dúvida pode até virar assunto para um outro vídeo. Se você também tiver indicação de alguém que você conhece que investe em imóveis ou já investiu, para participar aqui do nosso podcast, comenta aqui embaixo, deixa o contato, entre em contato com a gente, que a gente pode fazer uma nova edição, um outro episódio com esse convidado. Então, o nosso papo vai ficando por aqui. Muito obrigado por participar. Demais. Paulão, obrigado. Foi um prazer gigantesco. Espero poder ter agregado um pouquinho aí. Eu acho que esse ramo de investimento imobiliário, sem dúvida, é uma paixão minha e acredito que é uma das formas mais sólidas de você conseguir, de fato, construir um patrimônio, né? É algo que ninguém te tira, é algo que vai sempre estar ali. E imóveis, estamos falando de localização, né? Então, sempre as cidades estão crescendo, eles estão aumentando, então você
de fato está no lugar, a chance dele voltar o preço, a deflação é nula. Então, ele engloba tanto a remuneração, tanto a rentabilidade, quanto a segurança de um negócio que você jamais vai perder, né? Você está investindo em tijolo, é físico, é sólido. Tá ali, ninguém tira, ninguém toma. Exatamente, exatamente. Muito legal. Obrigado pelo papo. Valeu mais uma vez. Obrigado, gente. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Valeu.